Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Se gosta do canal e curte os relatos, deixe o seu like. Não se esqueça da lojaassombrada.com.br. Não se esqueça que tem caixa assombrada do mês de abril já indo aí para a galera, disponível para vocês com o tema Poder Hindu. Essa caixa está muito legal, claro, como todas as outras, mas temos coisas bem legais na caixa, como pulseira indiana, tem incensário, tem incenso, bem legal aqui, ó. Não tá aqui agora, mas tem até tatuagem de rena, pessoal, muito legal está a caixa Poder Hindu, ok? Então, não deixe de adquirir a sua, depois que acabar, acabou, tá bom? E estou voltando aos pouquinhos aqui, conforme vou melhorando. O olho ainda não tá 100%, então vou ficar de óculos, tá bom? Peço desculpas por toda essa semana aí que foi punk, tá bom? Então, vamos lá com os relatos de hoje. E o primeiro desta coletânea é este daqui. Lembrando que todos os nomes estão trocados, ok? De todos os relatos. Acontecimentos sobrenaturais em minha vida. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e amantes do sobrenatural. Meu nome é Fulanilde. Desde criança, o sobrenatural sempre pareceu fazer parte da minha vida. E uma das experiências mais assustadoras que vivenciei, entre várias outras, aconteceu na casa da minha avó, que chamaremos aqui de Maria. Tudo começou quando eu tinha cerca de 15 anos. A minha mãe precisou ir dormir na cidade vizinha para pegar um ônibus que levava pacientes para exames na capital. Ela ficou na casa de uma senhora conhecida da família, enquanto eu fiquei para dormir na casa da vovó Maria. Até aí tudo bem tranquilo, mas o verdadeiro terror veio quando chegou a hora de dormir. Eu não imaginava o medo que sentiria naquela noite, e até hoje eu tenho arrepios ao lembrar do segundo quarto da casa da vovó Maria. Para começar, a cama de solteiro de madeira era tão pequena que mal cabíamos nós duas, e eu quase caí dela. Enfim, tentei me acomodar ao máximo ali, e assim que as luzes foram apagadas, a minha avó logo adormeceu. Porém, eu estava longe de sentir sono. Ai, é uma situação horrível, né? Bom, enquanto tentava contar os buracos nas telhas, eu senti uma força invisível agarrar e puxar a minha perna esquerda com uma força quase sobrenatural. Arregalei os olhos e comecei a escalar o colchão, quase chegando à borda. O medo era tão intenso que mal conseguia falar, mas ainda assim chamei a minha avó baixinho. Foi então que a tal coisa, com uma voz distorcida e grotesca, disse: "Ela está dormindo." Não consegui conter um grito, que obviamente acordou vovó Maria. Meio preocupada, ela perguntou o que estava acontecendo e eu, apavorada, relatei tudo rapidamente. O resultado? Ela não acreditou em mim e até riu da situação. Eu não consegui fechar os olhos pelo resto da noite e isso foi apenas o começo das ocorrências naquele quarto. Acredito que essa entidade invisível possuía uma força bizarra. Claramente não era desse mundo. Sinto, no fundo, que não era comigo que ele tinha negócios, sabe? Mas acabei sendo a vítima da vez. A minha avó é médium, o que torna tudo ainda mais estranho. Como ela não acordou quando tudo isso aconteceu? Isso me deixa confusa até hoje. Bom, pode parecer que eu tô louca e sei que muitos não acreditam em mim, mas só eu sei o terror que eu senti naquela noite. E isso me fez questionar se eu também sou uma médium. Agradeço por lerem o meu relato e em breve enviarei mais. Um beijo pra você, obrigada, mas esse foi um ponto isolado na sua vida em relação a esse tipo de experiência ou não? Você tem várias experiências desse tipo para definir se você tem uma mediunidade mais aguçada ou não, ou de repente foi algo pontual. Você estava num local por algum motivo, aquilo lá literalmente pegou no teu pé, né? Agora, o que aquilo estava fazendo lá? Por que estava lá? Será que tem alguma relação com a tua avó? Tua avó não acordou porque, né? Sei lá, por N motivos também, né? Pode ser. Não sei.
Difícil dizer, mas que isso acontece, né? A gente vê vários relatos, assim, de pessoas passando por situações assim, até piores, com espíritos, sei lá o que pegam de fato no físico, no arrasta, pega o pé, a mão, enfim. Vamos pro próximo relato. O lobisomem que nos perseguiu. Olha o lobisomem aqui de novo, é um moço que nos conta. Olá, Ana, aqui estou eu novamente. Hoje venho contar outra história que se passou no dia em que um lobisomem perseguiu meu avô, eu e um amigo meu. Bem, tudo começou enquanto eu e o meu amigo, a quem vou chamar aqui de Carlos, estávamos praticando com os nossos instrumentos musicais. Ele toca violão e eu sanfona. Estávamos nos preparando para tocar no dia seguinte em uma igreja, onde ajudávamos com a música. Quando meu avô, a quem chamarei aqui de seu Jaime, chegou dos matos ali onde ele estava trabalhando, ele nos cumprimentou e foi para o seu quarto. Continuamos a tocar por cerca de uns 5 minutos até que meu avô saiu do quarto com a sua cartucheira na cintura e suas espingardas. Uma delas, ele saiu do quarto com sua cartucheira na cintura e 2 espingardas, será que é isso? Uma delas minha. Aí eu olhei pra ele e perguntei, vô, o que tá acontecendo? Eu já sabia a resposta. E ele nos disse, vamos caçar. Eu estava trabalhando e o dono do sítio aqui embaixo não parava de me ligar. Parece que tem uma onça matando o gado dele. Eu olhei desanimado, pois estava cansado, mas concordei em ir. Olhei pro Carlos e disse, vai se trocar, nos encontramos aqui em 5 minutos. Ele foi para casa se trocar enquanto eu guardava a sanfona e me preparava também. Coloquei uma faca atrás das costas, a cartucheira na cintura e calcei as botas de policial que o meu primo, o sargento, me deu. Meu avô me entregou minha espingarda e ficamos esperando o Carlos. Guardamos as espingardas no porta-malas e vimos o Carlos correndo, pois estava um pouco atrasado. Ele chegou, entrou no carro e partimos para o sítio, que não era muito longe, mas também não era assim tão perto. Ao chegarmos na porteira do sítio, o fazendeiro veio às pressas com um semblante de alívio. Abaixei o vidro e ele logo disse, nossa, graças a Deus que vocês vieram. Eu estava pensando que vocês não iam mais aparecer. Fiquei um pouco receoso, pois a expressão dele era de desespero. Meu avô estacionou o carro e eu desci, pegando as espingardas ali enquanto ele conversava com o fazendeiro por cerca de uns 10 minutos. Então coloquei um cartucho na minha espingarda e na dele e fomos pro mato. Meu avô sempre na frente, com a sua espingarda, e eu e o Carlos alertas atrás dele. A noite foi caindo, então sugeri pro meu avô para ficarmos de tocaia para esperarmos a onça. Ele concordou e ficamos sentados na mata esperando. Passaram-se ali cerca de umas 3 horas e nada. Olhei pro relógio e já era 10 horas da noite. Sugeri darmos a volta por trás do curral das vacas e o meu avô concordou. Fomos então eu, meu avô e Carlos, parecendo os 3 mosqueteiros, até chegarmos na parte de trás do curral. Levamos mais 1 hora até lá, então já era 11 da noite quando chegamos. Íamos dar a volta quando ouvimos sons de mastigação. Meu avô fez um sinal para eu ir para um lado do curral enquanto ele ia para o outro. Carlos ficou sozinho na parte de trás, apenas com a faca que eu dei para ele usar, se necessário. Enquanto eu dava a volta por um lado, meu avô pelo outro, os sons pararam. Ouvi o grito do Carlos e aí corremos para a parte de trás do curral. E encontrei a minha faca fincada no chão e vi um bicho enorme, preto, arrastando o Carlos. Eu ouvi um tiro perto do meu ouvido, que me deixou surdo por um momento, e vi que foi meu avô que atirou no bicho. O bicho então soltou o Carlos e deu um urro muito alto. E aí eu também atirei, e o bicho gritou como um homem. Eu fiquei assustado, mas eu vi o Carlos correndo na nossa direção e gritei, corre, Carlos, senão o bicho te pega. O bicho estava de 4, gritando de dor por conta dos tiros.
Mas quando viu o Carlos correndo, ele se colocou de pé como um homem. Meu avô atirou de novo no bicho, mas dessa vez ele não gritou. Mostrou os dentes como se estivesse rindo. Então eu atirei com a minha espingarda, acertando o olho dele. E aí ele berrou. E eu gritei: "Você não é de ferro, demônio!" O bicho pulou a cerca de arame e saiu correndo. Peguei minha faca e a coloquei nas minhas costas novamente. Disse pro meu avô que deveríamos levar o Carlos para um hospital, pois ele estava passando mal. Peguei o Carlos, o coloquei no banco de trás deitado. Então saímos tranquilamente. Eu e meu avô conversamos e ele me contou a história do lobisomem que trabalhou com ele. Eu fiquei estranho, pois eu vi como o bicho nos olhou, como se estivesse zombando dos tiros que não o feriram mais, é isso? De repente, algo pulou em cima do carro, quase nos fazendo capotar. Perguntei em um grito o que era aquilo. Um braço grande e peludo tentava quebrar o para-brisas com socos. Gritei pro meu avô confiar em mim e não capotar o carro. Ele acenou com a cabeça concordando. Puxei o freio do carro, que parou com um soco muito forte, e o bicho que estava em cima do carro foi jogado na rua, ficando de bruços. Ele se levantou, ficou de pé como um homem, e com a luz do carro pudemos ver como era aquele monstro. Ele tinha pelos grossos e molhados, cerca de uns 2 metros de altura e com o olho fechado por conta do tiro que eu dei. Eu gritei pro meu avô atropelar aquele demônio. Ele arrancou com o carro e o bicho e foi para cima do bicho, que rolou por cima do carro, quebrando todo o para-brisa. Meu avô parou e eu, num ato de coragem, desci do carro com a espingarda em mãos, mas não encontrei nada. Entrei no carro e viemos para casa. Mas primeiro deixamos o Carlos no hospital. Nos dias seguintes, soube que um velho com um tiro no olho e costelas quebradas foi encontrado morto na mata. Bom, Ana, esse foi o relato do dia em que um lobisomem nos perseguiu. Agradeço por ler esse relato. Vocês mataram o lobisomem, o lobisomem. Gente, que tenso esse lobisomem. Ele tava meio tenso, né? Mas encontrou uma galera que tava preparada. Aí ferrou pra ele, né? E quem será? E alguém conhecia esse homem aí? Era o mesmo homem que tinha trabalhado com ele? Será que ele que era lobisomem? Ai, meu Deus. Próximo relato. 12 anos. É um moço que nos conta. Olá, meus queridos Ana, Matheus e assombrados. Espero que todos se encontrem bem. Eu sou o fulano e hoje resolvi contar para vocês a minha história. Eu sei que muitos vão duvidar, mas eu não ligo. E respeito todas as opiniões. Em meados de 1965, eu trabalhava no corte de cana. Minha vida, desde menino, foi difícil. Fui adotado por uma família portuguesa e nem conheço os meus verdadeiros pais. Eu era o garoto adotado, escravo. E para comer e beber tinha que trabalhar e trabalhar. Mas eu não me queixo não, afinal cada um tem o seu destino. Certo dia, com 16 anos, eu resolvi mudar tudo. Fui embora. Nem olhei para trás. E o que eu tinha? Nada. Saí com a roupa do corpo mesmo. Dormi numa rodoviária tal. E ao amanhecer, eu me deparei com o seu José. Um homem de posses, gentil e caridoso. Contei a ele a minha vida. Eu não tinha expectativa nenhuma. Eu não sabia ler, não sabia escrever, nem sabia o que era dinheiro. Era um garoto completamente sem nada. Seu José me levou então para sua enorme casa. Ele tinha uma firma de carpintaria. E chegando lá, nossa, esse senhor me deu roupas, comida, uma cama para dormir e todo o básico que alguém precisa, mas com uma condição. Ele queria me ensinar a sua profissão. E foi assim que me tornei um grande carpinteiro. Até aqui tudo normal, assombrados. Só que a partir de agora é que entra o surreal na minha vida. Acreditem se quiser, ok? E lá vamos nós.
Bom, no meu trajeto da casa do seu José até a empresa, eu sempre passava pela rua tal, que, entrando na rua, tinha um enorme portão verde. E na janela, uma linda moça. Durante semanas, trocamos olhares. Naquela época era tudo muito limitado, né? Ainda mais se tratando de moças. O respeito era tudo. Então, certo dia, eu andando rumo ao portão, ela disse: "Olá, bom dia." Eu fiquei deslumbrado. Ela era lindíssima. E fui recíproco. E devolvi o bom dia. Ela sorriu e perguntou meu nome. E eu disse: "Fulano." Eu fiquei... eu tô lendo de novo. E aí ela respondeu: "Sou Melissa, muito prazer." Ana, pensa numa menina de olhos verdes, cabelos pretos e longos e um belo sorriso. Essa era a Melissa. Me apaixonei. Aí virou rotina, né? Todo dia. De segunda a sexta eu passava e puxava um assunto. Nossas conversas duravam quase meia hora, porque eu sempre saía mais cedo de casa. Era assim. Ela da janela, eu do lado de fora do portão, e aquilo já durava meses. Eu pedia a ela para sair ali fora, para eu poder vê-la melhor, e a resposta sempre a mesma. Meu pai é muito bravo, ciumento, agressivo, etc. E eu me contentava com isso. Eu pensava: nossa, esses pais dessa moça vão me dar trabalho. E essa foi a minha sina. Melissa, sempre linda, naquela enorme janela, sempre me esperando. E foi passando o tempo. Eu novamente a questionei e disse: "Melissa, a gente precisa nos abraçar, precisamos nos abraçar, namorar, eu preciso resolver com seu pai, porque eu te amo." E ela nada disse, só dizia que ainda não era a hora. Eu só falei dela pro seu José, que me disse assim: "Tenha respeito pela moça, fulano, ela deve ter os seus motivos." Que motivos? Eu pensava. E a rotina continuava. Passaram-se 5 anos. Seu José veio a falecer. Aquele santo homem me deixou tudo o que tinha. Casa, carro, empresa, tudo. Justo eu. Seu José era um solteirão e não tinha família nenhuma. E com isso tudo eu fiquei muito atarefado, estressado, cansado. Era muita coisa para resolver. E o tempo foi passando. Com a ajuda de amigos aprendi tudo. A ler, a escrever, fazer contas e tudo mais. Mas de segunda a sexta era certo. Eu sempre passava e via a Melissa. Conversávamos, ríamos e sempre lhe mandava um beijo. Sempre de longe. E ela me mandava de volta. Aquilo para mim se tornou suficiente. Mas o suficiente já tinha se passado 12 anos. Sim, vocês devem se perguntar como eu aguentei. Por que eu não fiz nada? E eu lhes digo, era muito mágico para mim. Era tipo um transe que me levava sempre para a mesma coisa. Eu não me interessava por ninguém. Eu amava a Melissa demais. Mas, num certo sábado, eu pensei e disse para mim mesmo: hoje eu vou resolver isso. Não posso continuar assim. Tenho que libertar a Melissa daquele pai. Me casar com ela, ser feliz. Então lá fui eu. Bati palmas. 1, 2, 3 vezes. E nada. Quando já ia desistir, percebi que nem a Melissa apareceu na janela. Eu fiquei louco de preocupação, né? E bati palmas novamente. E na janela me aparece um senhor muito velho, debilitado, bem maltratado. E bem grosso também. Então, sem mais, eu disse: "Senhor, por favor, eu quero ver a Melissa. Eu posso? Vamos conversar? Já falo com a sua filha há muito tempo. Já faz 12 anos que eu venho respeitando a vontade dela. Mas, por favor, me ajude. Eu sou trabalhador." Então, minha gente, aquele velho deu um grito que me assustou. Ele dizia assim: "Saia daqui, seu retardado, seu louco! Já sou velho, tenha respeito!" E disse berrando:
A Melissa já é morta há mais de 12 anos. A tuberculose a matou junto com sua mãe, seu louco. Não sei o que você quer, nem o que você viu, mas suma daqui. Minhas lágrimas começaram a cair. Meu coração se partiu. Eu não podia crer. Como pode? Eu não podia entender o que era aquilo. Ou eu que não queria ver o óbvio. Como eu fui inocente. Como eu fui tão inocente? Melissa sempre estava do mesmo jeito. Eram as mesmas conversas, as mesmas falas, as mesmas roupas. Como eu não percebi? Sempre na janela, com aquela blusa de renda. Quanto ao velho, bateu a janela na minha cara e eu não podia dialogar. Ele já era velho demais, então pensei, ou ele é louco, né? Ou eu sou o maluco dessa história. Virei as costas e fui-me embora rumo à minha casa. Passei um mês, passando todos os dias naquela rua de novo e nada. A janela sempre fechada. Meus pensamentos me enlouqueciam. O que fazer? Contar para quem? Eu sabia o que tinha vivido nesses 12 anos. Eu amei a Melissa à distância. Disso eu tenho certeza. Mas não me conformava. Pensei 1000 coisas, até que, saindo do trabalho mais cedo, resolvi passar no cemitério. O único da cidade. Então, tomei coragem, revirei aquele cemitério inteiro. Eu não achava nada. E naquela época os cemitérios viviam abandonados. Era apenas eu ali. Não era como hoje, né, que tinha funcionários, zeladores, coveiros. Era tudo muito largado. Então, já cansado demais ali, resolvi sair. Quando já ia chegando no portão, eu me virei para a esquerda sem querer. E pronto. Lá estava a Melissa. A sua foto numa enorme campa. A dela e de sua mãe. Meu Deus, era verdade. Passei meu lenço em sua foto e vi nitidamente o seu rosto. Olhos verdes e seus lindos cabelos pretos. Sim, a Melissa era morta. Há mais de 12 anos. Como seu pai falou. Eu fiquei desolado. Depois disso, nunca mais vi ou sonhei com a Melissa. Eu nunca mais quis passar naquela rua. Anos depois, as minhas lembranças me fizeram refletir. Eu sabia, mas deixei a morte me enganar. Por amar tanto a Melissa. Eu fiquei cego e mergulhei nesse infinito deserto que eu criei. Mas um detalhe, eu sempre fui muito lúcido e sei o que eu senti, sei o que vi e vivi, sim, um amor pela Melissa. Por que ela me escolheu? Eu não sei, mas ela era tão real como qualquer outra pessoa. Disso eu tenho absoluta certeza. Sempre guardei essa história no meu baú de memórias. Hoje vocês sabem como meu caro neto... Hoje vocês sabem como meu caro neto Ângelo, o único que eu contei. E hoje, acho que hoje vocês sabem, assim como o meu caro neto Ângelo, o único para quem contei. E hoje eu sou apenas um velho pai, avô e viúvo. Sim, me casei anos depois com Débora. Nunca a amei de verdade. Eu apenas gostava muito dela. E a tratava como ela merecia. Dei muito amparo, carinho, filhos e um lar. Que Deus me perdoe, mas de algum jeito a Débora foi feliz. E vivi toda a minha vida com esse segredo. E a enorme saudade da Melissa. E sem entender o que não é para ser entendido. E Ana, minha cara amiga, aqui termina a minha história. Gente do céu, 12 anos, todos os dias conversando com a moça e ela estava morta. Coitada. Acho que ela morreu tão jovem, tão de repente, tão assim que ela queria continuar vivendo a vida de jovem dela ali. E acabou, será que é possível, gente? Tipo, se apaixonando por um encarnado enquanto ela desencarnada? É possível isso? Por que não? Se as consciências continuam ali, né?
vivendo. E se, assim como tem o obsessor que fica aqui enchendo o saco, tem a pessoa que fica por aqui, de repente se apaixona por alguém que tá vivo, alguém que... Meu Deus. E isso impactou tanto a ele que ele nunca mais amou ninguém como ela. Ai, Senhor. Será que tinha alguma coisa em relação à vida passada também? Que eles... Ai. É bonito e triste, né? Bom, vamos para a próxima história. A aparição de uma garota que dançava ao som de Dancing Queen do ABBA na sala da minha casa. Meu Deus, é um moço que nos conta. Hoje é dia dos moços também aqui, ó. Imagina. Ai, a música... Vamos ler. Olá, Ana e assombrados. Eu sou o fulano e vou relatar o que ocorreu comigo em 2017, quando eu tinha 18 anos. Eu moro em São Paulo e até hoje só tive uma experiência com o sobrenatural. Bem, algumas... Eu só tive uma experiência com o sobrenatural. Na verdade, algumas, mas sempre com a mesma aparição. Ok. Durante uma noite quente de sábado, eu estava no meu quarto estudando para uma prova muito importante, pois eu estava no último ano do ensino médio. Era quase 2 horas da manhã e enquanto eu estudava, escutei uma música familiar tocando. Não estava muito alto, mas dava para ouvir bem. O som parecia vir da sala. Imaginei que os meus pais estavam ouvindo música àquela hora da noite, já que a música que tocava era Dancing Queen, do ABBA, uma música que eles ouvem frequentemente. Saí do quarto pronto para dar uma bronca nos dois, né? Mas quando cheguei na sala, parei na porta e fiquei sem reação. O nosso aparelho de som estava desligado, mas a música continuava tocando. Não estava alta, mas parecia vir de todo lugar da casa. Adentrei mais a sala e congelei ali onde eu estava, pois eu vi, no meio da sala, uma garota da minha idade dançando. Ela tinha cabelos loiros, pele muito branca e vestia um vestido de festa que parecia justamente ali dos anos 70 e 80. O mais estranho é que ela não parecia sólida. Eu conseguia ver através dela, mas não completamente. Fiquei ali por uns 10 segundos completamente sem reação, vendo aquela garota girar e dançar, ignorando completamente a minha presença. Então ela foi ficando cada vez mais transparente até que sumiu completamente. Aí a música parou e só se ouvia um cachorro latindo na vizinhança e um carro correndo feito louco numa rua próxima. Quando o choque passou, corri para o meu quarto e me escondi debaixo do lençol até dormir. Nem sei como consegui dormir. Na manhã seguinte, acordei sem saber se o que eu tinha visto era um sonho ou realidade. Não comentei com ninguém, resolvi ignorar o que eu vi. Algum tempo depois, novamente num sábado à noite, no mesmo horário, quase umas 2:30 da manhã, eu acordei com a mesma música tocando. Dessa vez, quando abri os olhos e notei que a música era real, senti um gelo no coração. Eu sabia que se fosse para a sala, talvez eu veria aquela garota lá de novo. Mas mesmo com medo, eu resolvi sair da cama e ir lá ver. E tinha que ter certeza, né? Quando cheguei na porta da sala, lá estava ela, dançando como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo, como se estivesse fazendo tudo o que queria fazer. Era uma coisa maravilhosa, mas completamente assustadora de se ver. Mas pouco depois, em um misto de coragem e medo, eu entrei na sala, só que eu acendi a luz e ela e a música sumiram. Voltei para o meu quarto e fui dormir, mas não consegui dormir direito aquela noite também. Pensando que talvez, se eu não tivesse acendido a luz, eu ia conseguir ter algum contato com ela. Bom, no dia seguinte eu sabia que não tinha sido um sonho. Ou se aquilo era real. Eu sabia que não tinha sido um sonho. Ou se aquilo era real. Enfim, resolvi falar com a minha mãe, que tem a mente aberta para esse tipo de coisa e entende bastante sobre ocultismo, esoterismo, diferente do meu pai, que é católico e não entende muito sobre esse assunto. Perguntei se ela já tinha visto algum fantasma pela casa ou se já tinha ouvido ou sentido algo estranho, mas não falei o que eu tinha visto. Ela disse que não, que nunca tinha ouvido nem visto nada, mas que sentia que a casa tinha uma certa energia diferente.
Ela contou que os moradores mais antigos do bairro dizem que onde é a nossa casa, disse que onde a nossa casa está já tinha sido uma discoteca nos anos 70 e 80 e que por um acaso houve uma briga generalizada e que infelizmente resultou na morte de algumas pessoas inocentes. Depois do acontecido, o local foi fechado e após alguns anos foi demolido e se tornou um terreno para novas construções, onde hoje se encontra a minha casa e a dos nossos vizinhos. Eu fiquei impressionado com isso, já que não tinha falado sobre a moça que eu tinha visto. E nem depois que a minha mãe me contou sobre isso, também falei. Na minha cabeça, se eu contasse para minha mãe, a garota... na minha cabeça, se eu contasse para minha mãe, a garota não ia mais aparecer. Acho que é isso. Um bom tempo se passou e eu não a vi mais. Já estava pensando que nunca mais a veria. Quando depois de algumas semanas eu acordei com aquela música tocando novamente. Levantei correndo e fui para a sala. E lá estava ela dançando graciosamente. A porta da sala estava apenas um palmo aberta. Eu só estava com o rosto assim na abertura. Mas dessa vez ela não foi embora tão rápido como das outras vezes. Ela ficou mais um pouco lá. Eu estava hipnotizado pelo modo como ela se movia. Eu não conseguia tirar os olhos dela. De repente, ela olhou na minha direção, nos meus olhos, para ser mais exato, e sorriu. Nesse momento, eu senti meu coração parar. Um gelo subiu pela minha espinha e todo o meu corpo se arrepiou. Ela continuou dançando, mas não tirava os olhos de mim. Eu estava paralisado de medo. Eu não conseguia mover um músculo. Para falar a verdade, eu não estava nem respirando. Literalmente. Então a música começou a ficar cada vez mais baixa e ela começou a ficar cada vez mais transparente até que sumiu. Quando ela sumiu, eu senti o ar entrando nos meus pulmões de uma vez só. Eu consegui me mover de novo, mas em vez de sair correndo para o meu quarto, eu fiquei parado ali. Eu não sei por quanto tempo eu fiquei lá, mas fiquei parado. A explosão de energia que percorria meu corpo ao vê-la era algo fora do comum, quase palpável. Não sei como descrever a intensidade daquela sensação. Era como se, após uma tempestade em um dia quente de verão, uma brisa fresca e revigorante me abraçasse, me libertando de qualquer peso e me inundando com uma euforia contagiante. Depois de um tempo parado ali, eu entrei na sala para ver se achava alguma coisa, mas não achei nada. Acabei voltando para o quarto e deitei na minha cama e dormi instantaneamente. Depois desse dia, eu ainda não a vi de novo. E não sei quando ou se vou vê-la novamente. Mas, mesmo sendo uma ideia que me assusta, uma parte de mim ainda quer vê-la. Essa é a grande questão que me atormenta. Medo, curiosidade ou um sentimento mais profundo. Eu sei que eu preciso conversar com alguém sobre o que eu vivenciei. Penso que talvez eu tenha o mesmo dom que a minha mãe e ela possa me dar algumas orientações. Talvez deva procurar alguém mais especializado no assunto. Com o tempo, consegui ligar alguns pontos e cheguei à seguinte conclusão. Essa garota, infelizmente, foi uma das vítimas inocentes dessa briga generalizada que aconteceu nessa discoteca, onde hoje é a minha casa, como disse a minha mãe. Durante a confusão, ela foi vítima enquanto dançava essa música, mas não se deu conta de sua morte e acabou presa no looping, sempre dançando ao som da mesma música. E ela às vezes surgia na sala da minha casa dançando, pois a sala fica exatamente no local onde ela foi vitimada. O que mais me intriga é que, da última vez que ela apareceu, notou a minha presença enquanto eu a observava. Ela sorriu e ficou olhando fixamente para mim enquanto dançava. Talvez eu pudesse ajudá-la de alguma forma, mas infelizmente depois desse dia ela não apareceu mais. Será que ela finalmente notou que não faz mais parte desse mundo e seguiu o caminho da luz? A música Dancing Queen do ABBA, coincidentemente, fala sobre uma jovem garota que dançava alegremente em uma noite divertida, mas infelizmente essa noite divertida foi fatal para essa linda garota que dançava na sala da minha casa. Ana, esse foi o meu relato, o que relatei é algo real, vivenciado por mim. Um beijo pra você, muito obrigada. O que eu ia dizer é que parecia muito um caso de impressão,
que ficou impresso ali realmente no ambiente por conta de ser algo traumático, né? Forte. Como você disse, podia estar tocando justamente essa música, ela estava lá dançando e foi alvejada ali, enfim, morreu naquele momento. E essa cena fica se repetindo, dela dançando, inclusive a mesma música tocando, se repetindo no ambiente, sempre sábado à noite, de madrugada, né? Talvez que foi no momento que aconteceu. Só que o estranho é o momento onde ela troca, porque uma impressão, ela não é algo consciente ali. É como um filme passando, né? Um filme não interage com a gente conscientemente. Só que a partir do momento que ela olhou pra você, se ela olhou mesmo ali pra você e sorriu pra você, aí já não é uma impressão. E aí tem essa reprodução da música também, eu não sei. Mas às vezes não é porque ela não está aparecendo que ela não está ali, entendeu? Talvez a ajuda ainda seja bem-vinda, mesmo você não vendo ela ali. Você não precisa estar vendo ela ali para poder fazer alguma coisa, alguma oração, alguma coisa do tipo assim, né? Agora, quanto à sua mediunidade, talvez, né, seja interessante, assim, como você viu e tal, interessante saber mais, ir atrás, estudar a respeito, é legal. Vamos pro próximo relato, que é: o menino era um lobisomem? Olha aqui, mais um de lobisomem. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, Matheus e assombrados, o meu nome é fulana, mas sei que você vai me chamar de fulana. Hoje eu vim contar o meu relato que aconteceu no final de quaresma. Bom, em um dia normal, mudou-se ali uma família para uma casa que ficava logo atrás de uma mata. E como aquela cidade era pequena, aquilo foi novidade. Preparei um bolo e fui levar para dar as boas-vindas para aquela família. Fui até lá, levei o bolo e eles me trataram super bem. Um tempinho depois fui embora fazer o jantar. Quando terminei, fui chamar meu filho para jantar. Ele estava jogando bola com os filhos dos novos vizinhos. Eu o chamei e ele se despediu dos amigos e veio comer. Eu perguntei se ele tinha virado amigo do vizinho e ele disse que sim e que ele era muito legal. Perguntei o nome dos vizinhos para ele e ele me disse que seus nomes eram José, o filho, Joana, a mãe, e o pai se chamava Roberto. Um mês depois, eu iria fazer um churrasco para comemorar não sei o quê. Estava beirando ali às 8 horas da noite quando decidi ir ao mercado comprar os ingredientes. O mercado era afastado da cidade. Daria assim cerca de uns 30 minutos para ir, mais 30 para voltar. A ida ao mercado foi tudo bem, mas a volta é que não estaria bem. Eu estava voltando quando ouvi um barulho de folhas e galhos se quebrando. Ali comecei a acelerar o passo, quando uma fera saiu do mato, olhando para mim com aqueles olhos amarelados. Eu fiquei paralisada. Eu não conseguia me mexer. O bicho tinha as mesmas características que as pessoas falam por aí. Os olhos amarelos, o focinho de cachorro misturado com de porco, pernas que pareciam quebradas, orelhas enormes que batiam umas nas outras aqui e aquele cheiro de carniça. Ele ficou me rondando e eu ali parada, morrendo de medo. Eu queria correr, mas eu não conseguia. Eu queria gritar, mas não tinha voz. Passaram-se vários segundos com aquele bicho me rondando até que ele foi embora. Cheguei em casa pálida. Meu marido e meu filho ficaram preocupados, mas eu disse que não foi nada, apenas um mal-estar. No outro dia, fiz o churrasco, convidei toda a cidade, que era pequena. Fiz churrasco com a cidade inteira. Convidei toda a cidade, que era pequena, mas não veio todo mundo devido a... pois eles trabalhavam, né? Ter trabalho. Um tempo depois, o José veio falar comigo. Ele me disse que tinha sonhado comigo. Eu perguntei como foi o sonho e ele me disse que ele corria muito rápido e que via a noite muito clara. Às vezes ele não andava no corpo dele, que era peludo. Foi quando ele saiu do matagal e me viu. Ele tentava falar comigo, mas não conseguia. Foi aí que eu me toquei de que ele era aquele bicho que saiu do mato. Horas depois eu fui até a casa da dona Joana e do Roberto, né? E eles me confirmaram.
Perguntei como ele virava aquele bicho e eles me contaram que quando ela tinha se casado com Roberto, a mãe dela não aceitou o casamento e disse que o primeiro e único filho deles viraria bicho. Ela disse as seguintes palavras: o primeiro e único filho de vocês há de virar bicho na quaresma. Eles me pediram para guardar segredo e por muito tempo eu guardei. Meses depois, tivemos que nos mudar de cidade devido ao meu marido ter arrumado um emprego melhor em uma outra cidade e nunca mais ouvi falar sobre aquela família. Se leu meu relato, eu agradeço, e isso aconteceu em 2015, no final da quaresma. Gente, o menino era lobisomem devido a uma praga da avó. Tadinho, na maior inocência lá, falou: eu sonhei com você, tia. Sonhou nada, nem ele tinha direito, sabia direito o que acontecia, achava que era sonho e ele tava saindo por aí. Será que muitas vezes os lobisomens não atacam porque às vezes são só crianças transformadas e realmente não tem maldade? Isso é só assustador por si só assustador, assim, a gente fica com medo, mas que eles vão fazer alguma coisa, não sei, comer galinha às vezes. Não sei. Próximo e último relato de hoje, que é: nunca chame pelos mortos. É uma moça que nos conta. Oi, Aninha, meu nome é fulana, como você sempre me chama. A todos. Bom, o relato é sobre um sonho que tive envolvendo a minha avó, que já faleceu há alguns anos. Eu sempre fui muito apegada à minha avó, desde que eu nasci. Eu vivia grudada com ela, 24 horas por dia se deixasse. Foi ela quem cuidou de mim para minha mãe poder trabalhar meses depois de eu ter nascido. Quando a minha avó morreu, foi um choque para mim. Eu não esperava de forma alguma. Para não ficar um relato muito longo, eu vou tentar resumir um pouquinho, tá? Na época da pandemia, eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Mudei completamente na pandemia. Eu era uma menina alegre mesmo, depois de ter passado por inúmeras coisas, mas eu desanimei de tudo e não tinha vontade nem de comer, nem de estudar, nem de fazer nada. Eu só queria ficar no meu quarto, o quarto da minha avó, no caso, como uma forma de me sentir mais próximo a ela. Minha mãe se viu sem solução. Eu tinha crises direto e a maioria dessas crises era por conta de saudades da minha avó. Eu ficava no quarto, trancada, com portas e janelas fechadas, chorando e pedindo para minha avó voltar, porque eu não estava aguentando tanta dor de ficar longe dela. Eu sei que não é bom chamarmos por quem já partiu, mas eu não pensava. Eu só queria ter a minha avó de volta comigo. Certo dia fui dormir e acabei tendo um sonho tenebroso que nunca vou me esquecer. No sonho, eu estava andando por um lugar escuro e sombrio e caminhava em direção a uma casa que tinha aparência de ser casa de época, sabe? Aquelas casas super antigas, e era muito macabra. A casa era preta por fora, cheia de teias de aranha. Entrei nessa casa e comecei a andar. Era um móvel mais assustador que o outro. A casa escura, empoeirada, cheia de teias de aranha e outras coisas que vocês possam imaginar. Continuei andando e de repente olhei para um espelho. E assim que eu olhei, tinha uma figura assustadora dentro do espelho, que olhou para mim e disse: "Nunca mais chame pela sua avó." Nessa mesma hora eu acordei assustada, suada, tremendo e com o coração muito acelerado. Me acalmei e fiquei pensando durante o dia. Ainda tenho crises, e no meio dessas crises acabo chamando pela minha avó. Mas assim que eu lembro desse sonho, eu peço a Deus que me perdoe e que ela esteja em paz. Aninha, esse foi o meu relato. Peço desculpas por qualquer erro que tenha passado. Obrigada por ter lido. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, realmente dizem que, né, não é certo porque você fica prendendo, você se torna um obsessor vivo da pessoa que já se foi, né? Você fica prendendo a pessoa, deixando ela, sei lá, com peso na consciência, ou, né? Ai, não, você não podia ter ido. Ai, eu tô muito mal sem você aqui. Ai, não sei o que, né? E é ruim, a pessoa não consegue seguir do lado de lá também. Então fica ruim pra lá, fica ruim pra cá. Por isso que é interessante essa consciência, né, de que a pessoa precisa continuar, enfim, cada um uma crença. Mas sim, já ouvimos que não é bom ficar chamando e
não só chamando, mas lamentando também pelos que já se foram, sabe? Temos vários relatos aqui de que a pessoa do lado de lá não fica bem com isso. Ok? Bom, pessoal, alguém tem uma história aí para contar pra gente? Manda o seu e-mail com o seu relato, ok? Tem algo a acrescentar? Deixa aqui nos comentários, sempre com respeito, por favor. Esses foram os relatos de hoje, espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!